Na última aula, nós vimos como a extroversão é o traço das emoções positivas e é altamente ligada com a dopamina no sistema límbico e motor. É bastante ligado ao condicionamento e ao aprendizado de novos comportamentos, e também bastante ligada à motivação e à exploração do seu ambiente social. Agora, nós veremos mais da sua contraparte, que seria o neuroticismo, que em outras palavras seria o traço das emoções negativas e das punições de comportamento. Pessoas com alto neuroticismo tendem a ter maior propensão para ansiedade, depressão e estresse. E uma curiosidade é que mulheres parecem apresentar maiores níveis de neuroticismo do que homens. O motivo para isso é que, na evolução, mulheres ou fêmeas costumavam ser as principais cuidadoras da comunidade. Elas cuidavam dos bebês e da família. Por isso, quando chegava algum tipo de predador à noite, como o tigre, fazendo barulho, aquelas fêmeas que acordavam e percebiam melhor os perigos acabavam deixando não só elas mesmas, mas toda a sua espécie e a sua família vivas, e passando com isso mais cópias de si mesmo. Hoje em dia, com a evolução da sociedade, o nosso ambiente cultural mudou-se por completo. Ainda que continue existindo perigos na nossa sociedade, ela nem de perto se assemelha ao que era no meio de uma savana, no meio de um ambiente natural, no meio de uma floresta. Por isso, o traço de neuroticismo é o menos adaptado para a vida humana moderna e acaba sendo despertado por pequenas trivialidades do dia a dia, como pagar contas de luz, como lidar com pessoas estressantes, no trânsito e várias outras situações. Tudo isso acaba corroborando com uma tendência de mulheres terem, aparentemente, maiores níveis de depressão e ansiedade. Um dos motivos é por essa própria propensão biológica desse traço de neuroticismo. Durante a infância, então, não existem muitas diferenças nos traços de personalidade entre homens e mulheres. Mas quando chega à puberdade, os hormônios femininos alteram todo o corpo da mulher, inclusive aumentando o traço de neuroticismo. Isso pode ser tanto por fatores biológicos quanto por fatores sociais, já que nessa época não é só a biologia de garotas que muda, mas também a forma que elas lidam com a sociedade e a sociedade lida com elas. Nos homens, por outro lado, o neuroticismo e as emoções negativas acabam sendo bem mais expressadas por meio da agressividade e de comportamentos de risco. E uma das hipóteses para que mulheres tenham maiores índices de depressão e ansiedade não é só pelo alto neuroticismo, mas que, na verdade, mulheres também são melhores em comunicar e expressar essas emoções negativas de uma forma social, já que em todas as culturas do mundo, mulheres tendem a apresentar maiores pontuações de inteligência verbal do que homens. Isso é, aquele estereótipo de que mulheres falam mais é levemente verdade, pois o que acontece mesmo é que mulheres só são muito melhores colocando as suas emoções em palavras, enquanto homens tendem a colocar as suas emoções em objetos ou comportamentos, como sexo, bebida, dinheiro e outras coisas. Interessantemente, isso também se associa com a preferência de mulheres por pornografia literária, como mostra os livros de Crepúsculo, 50 Tons de Cinza e vários outros em fanfics e sites da internet, atuando bem mais na parte de linguagem e imaginação do cérebro, enquanto homens preferem pornografia mais visual, aquela que estimula mais as partes sensoriais e visuais e motoras do cérebro. Mas, voltando ao tópico da depressão, uma das hipóteses para que mulheres marquem mais nos índices de ansiedade e depressão é exatamente por essa capacidade de saberem melhor comunicar esses sentimentos, fazendo com que mais testes sejam feitos nessas pessoas. Assim, os testes de depressão que nós temos hoje em dia são melhores vendo a depressão feminina e muito menos com a depressão masculina, que poderia ou é expressada de diferentes formas. Pois, ao olharmos o traço de neuroticismo mais a fundo, nós vemos o quão amplas são as emoções negativas humanas e a nossa capacidade de perceber elas. Os próprios nervos que existem na nossa língua para captar gostos são bem mais amplos para perceber gostos ruins e amargos do que gostos bons e doces, por exemplo. O motivo disso é que gostos ruins e amargos são mais associados com venenos, e a evolução precisou encontrar diferentes formas para interpretar essas coisas, para que a gente não morresse ao consumir elas. A dizer que nós temos uma capacidade muito maior para perceber as coisas ruins do que as coisas boas. Isso não é algo que diz só da nossa cabeça, mas da nossa cognição, como também pela própria forma que o nosso corpo e que o nosso cérebro é construído.
Mas, de novo, hoje em dia, o nosso ambiente talvez não favoreça tanto essa adaptação. O neuroticismo acaba, então, se associando a diversas características contrárias da extroversão e negativas para os seres humanos. Por exemplo, pessoas com alto neuroticismo relatam menor satisfação sexual, podendo temer sexo e se sentirem menos atraentes, além de também terem relatos de não serem tão bons parceiros sexuais e de não atenderem tanto às necessidades e aos desejos dos seus parceiros, e fazendo sexo com menos frequência por causa disso. Tudo isso mostra mais um lado cognitivo das pessoas com alto neuroticismo. São pessoas que apresentam, na maior parte, baixa autoestima e baixa autoeficácia. Isso é, elas não se acham capazes de fazer as coisas que elas gostariam ou que seriam boas, além de não se valorizarem o bastante para terem conseguido feito coisas que elas realmente gostaram, que elas realmente tiveram algum senso de estima. No cérebro, isso é ligado com duas coisas. A primeira é a ínsula, e a segunda é o córtex pré-frontal. Enquanto a ínsula regula as respostas emocionais impulsivas da pessoa, o córtex pré-frontal é aquele responsável por tentar inibir as reações emocionais da ínsula. No caso do autoneuroticismo, a ínsula acaba tendo uma ativação muito maior que a do córtex pré-frontal, que por sua vez tem dificuldades de inibir essa ínsula. Algo interessante é que essa ínsula, ou sistema límbico, durante momentos de estresse intenso, acaba ficando cheio de cortisol, um hormônio para lidar com esse estresse para nos ajudar a combatê-lo, ou fugir dele. Em outras palavras, é um hormônio de resposta de luta ou fuga. Todavia, quando esse mesmo cortisol acaba se acumulando no cérebro, isso é, quando a pessoa entra num estado de estresse crônico, esse mesmo cortisol, que antes ajudaria essa pessoa a ter uma resposta, começa a atingir o próprio cérebro dela, fazendo com que a ínsula aumente de tamanho, o que gera ainda mais respostas emocionais. E por outro lado, o córtex pré-frontal acaba ficando achatado no próprio crânio, já que ele não pode ir para nenhum lugar, fazendo com que as respostas emocionais dessa pessoa sejam maiores por causa desse aumento da ínsula, enquanto a sua capacidade de inibir essas respostas acaba se tornando menor por causa desse afinamento, esse achatamento do córtex pré-frontal. Isso acaba levando o neuroticismo a deixar de ser uma resposta simplesmente psicológica e passar a ser também uma questão fisiológica, da forma que esse cérebro foi constituído. Mesmo assim, os traços de personalidade são independentes entre si. Isso quer dizer, uma pessoa pode ter tanto a alta extroversão quanto o alto neuroticismo. Uma pessoa assim talvez viva em constante conflito na sua cabeça, porque enquanto a sua extroversão vai te dizer para ela ir fazer as coisas que ela quer fazer, ir para festas, ser social, conversar com pessoas, se arriscar, a parte do neuroticismo dela vai constantemente punir essa pessoa a se sentir incapaz de fazer essas coisas, às vezes paranoica. E nessa festa, por exemplo, constantemente fica pensando se as outras pessoas estão gostando ou não dela, se ela está sendo esquisita ou não e assim por diante. São pessoas que tendem a sentir bastante remorso das suas atitudes, porque elas têm o impulso de fazer as coisas, mas constantemente estão se punindo por ter feito essas coisas. Por isso, é muito difícil lidar com o neuroticismo, pois é um traço muito disfuncional para a vida no mundo atual. Uma das formas que talvez a maior parte das pessoas façam para lidar com isso é criando um ambiente seguro e um ambiente confortável, para que elas não se sintam tão intimidadas com as coisas do imprevisível. Mas eis uma contradição. Quase todos os transtornos de personalidade têm uma alta relação com o neuroticismo, tirando o antissocial e o esquizoide. O que é muito interessante, pois ainda que você possa achar que ter baixo neuroticismo seja uma coisa muito boa, as pessoas com baixíssimo neuroticismo, então aquelas pessoas que têm uma incrível estabilidade emocional, parecem nos dizer o contrário. Se mulheres apresentam maiores percentis desse traço, homens então apresentam menores percentis. E quando nós olhamos para aquelas pessoas que têm exatamente os menores níveis de neuroticismo, nós não encontramos monges budistas e religiosos devotos, mas na verdade nós encontramos psicopatas e criminosos. São pessoas que não sentem o medo, são pessoas que não sentem essas emoções negativas, que não têm medo de serem punidas por atitudes que elas possam cometer. São pessoas que conseguem fazer as coisas mais hediondas sem sentir nenhum pingo de remorso. Essas são as pessoas com baixíssimos níveis de neuroticismo.
Por outro lado, grandes CEOs de empresas também podem apresentar essa alta estabilidade emocional, esse baixo neuroticismo, já que pelo emprego delas precisar constantemente de lidar com diversos problemas, diversas situações que aparecem o tempo inteiro, essa relação em conseguir manter a sua sanidade é extremamente favorecida por esses cargos altos. O mesmo acontece para pessoas que precisam pilotar aviões ou até mesmo dirigir ônibus, sabe? São trabalhos muito intensos que as pessoas precisam de ter esses certos traços de personalidade. Por isso, é muito importante saber ter um meio termo, como dizia Aristóteles, para sentir essas coisas ruins que nos impedem de cometer perigos, que nos trariam muitos prejuízos e até mesmo a nossa extinção, mas também de saber quando ignorar esses avisos biológicos para que nós possamos aprender a lidar com as coisas boas também. No fim, essa divisão entre homens e mulheres nesse traço é chamada de grande hipótese de variabilidade. Ela determina como homens tendem, não só no caso da personalidade, mas em diversos campos da bioestatística, demonstrar maior variabilidade de traços e comportamentos do que mulheres. Ou seja, quando nós vemos as pessoas com maiores níveis de QI, nós vemos que essas pessoas são homens. Mas isso quer dizer que homens são mais inteligentes que mulheres? Nem não exatamente. Pois quando nós olhamos para as pessoas com menores níveis de QI e inteligência, nós vemos que essas pessoas também são homens. E no fim, as duas coisas acabam se anulando, por assim dizer. E a média entre homens e mulheres se torna a mesma. Na evolução, nós vemos isso por meio do que é chamado de dimorfismo sexual, mostrando que as mutações de homens tendem a ocorrer mais do que as de mulheres, pois se uma mulher tiver uma mutação muito terrível, isso, entre aspas, comprometeria a espécie. Mas, se fosse um homem fazendo isso, os prejuízos seriam menores. Mas, em contradição, se for uma boa mutação, aconteceria o contrário. E pela poligamia masculina, essa mutação também seria muito mais disseminada. Nas palavras do próprio Charles Darwin, na expedição Novara, foi feito um grande número de medidas de várias partes do corpo em diferentes raças, e os homens foram encontrados em quase todos os casos, apresentando uma gama de variação maior do que a das mulheres. O Dr. Burt Wilder tabulou os casos de 152 indivíduos com dígitos supranumerários, dos quais 86 eram do sexo masculino e 39, ou menos da metade, do sexo feminino. Os 27 restantes são do sexo desconhecido. Mas isso não significa que homens sejam os únicos a fazer isso. A biologia sempre é muito relativa, pois ainda que o sexo apresente muita variabilidade de um lado, no caso dos homens de comportamentos e até de genética, o outro sexo pode apresentar uma variabilidade em outros lados também. O biólogo Richard Dawkins então diz como a tendência de mulheres cuidarem mais da sua aparência, mais do que homens, pode ser um sinal dessa variabilidade em mulheres também na nossa sociedade atual. Mas saber os motivos para isso acaba entrando mais no campo da sociologia e talvez da agradabilidade, do qual nós veremos agora em seguida.